Irmãos e irmãs, estamos vivendo um momento inusitado, um momento de coisas que nós não estávamos acostumados em nossas vidas. Durante esse tempo em que estamos vivendo o isolamento social, nós desenvolvemos uma série de estudos que tinha a finalidade de te ajudar a tirar lições para a sua vida. Eu achei que já estava bom este tema e quero dar início então a uma nova série a partir de hoje para estudarmos juntos. Essa série que eu quero iniciar hoje com vocês, Orações que Deus Responde. Eu quero pensar um pouquinho com você para olharmos para a Bíblia, olharmos para alguns irmãos nossos, suas experiências com Deus e como foi isso, alguns detalhes e algumas dicas que nós podemos aprender com essas orações que Deus respondeu na vida dos nossos irmãos no passado. Nós acreditamos que nesse momento tão diferente que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca nos achegarmos a Deus, estarmos próximo dele para podermos encarar de uma maneira melhor esse momento. Quero trazer à sua memória as palavras do apóstolo Tiago, que diz exatamente: cheguem-se perto de Deus, cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Essa palavra do apóstolo Tiago nos estimula, nos ajuda a entender que conforme nós caminhamos em direção a Deus, Ele também caminha na nossa direção. Conforme você se volta para o Senhor, você vai o encontrar com os braços estendidos para você. Se você conhece um pouquinho das histórias bíblicas, lembre da parábola do filho pródigo, quando aquele filho que tinha saído de casa, quando aquele filho revoltado saiu, gastou a sua parte da herança e volta. O pai estava todos os dias lá na beira do caminho, esperando ansiosamente o momento de reencontrar este filho. Então, nesse sentido, queridos, o apóstolo Tiago traz na sua memória e a minha, vamos nos achegar para Deus, porque quando nós nos achegamos, quando nós caminhamos em direção do Senhor, Ele também se achega e nos envolve, nos aquece. E durante esses dias e esse momento é o que acredito você precisa e eu também. Eu quero olhar nesse primeiro momento, hoje, quero olhar para o nosso mestre Jesus. O seu ministério estava acontecendo aqui na terra, a popularidade de Jesus estava começando, estava tendo seguidores, e eram muitas as pessoas. Aonde Jesus dizia que estaria, as pessoas antes dele chegar já estavam ali aguardando por ele. O ministério de Jesus havia começado. Coisas novas. Os discípulos, aquelas primeiras pessoas que estavam seguindo, estavam vendo coisas extraordinárias através de Jesus. A religião deles estava numa nova tonalidade. Aqueles que eram judeus e que ouviam Jesus estavam entendendo as verdades com outro brilho. O ensino, a forma como Jesus ensinava a palavra de Deus, fazia com que as pessoas compreendessem. O que Jesus falava era palatável, eles conseguiam entender, eles conseguiam compreender como aquilo se aplicava em suas vidas, as comparações, as metáforas, as parábolas, a fórmula que Jesus usava para explicar a palavra para eles era simples, eles conseguiam entender as verdades de Deus de uma maneira muito simples, não como os mestres da lei daquele momento faziam. Então, a experiência daqueles que seguiam a Jesus com Deus estava se ampliando, estava se aprofundando, era algo inimaginável. E eles queriam mais de Deus, porque aquilo estava fora do padrão. Eles estavam boquiabertos com tudo que eles estavam enxergando da parte de Deus na vida de Jesus Cristo. Então, Jesus, de repente, dá início a uma série de sermões. Nós o conhecemos como Sermão do Monte. Ali Jesus começa a ensinar as pessoas, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que estavam do lado dele, e as pessoas estavam sentindo esse mover de Deus e aprendendo muito e querendo entender cada vez mais sobre as verdades de Deus. E no meio disso, os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus o faz.
Então, o tema que eu quero refletir com vocês, a oração dominical. Dominical, a palavra vem do latim e significa coisas relacionadas a Deus. Não a domingo especificamente, mas coisas relativas ao Senhor. Então, a oração do Senhor, a oração que Jesus ensinou. Para ensinar os discípulos, para ensinar os seguidores como orar, ele ensina através dessa oração. Essa oração aparece na nossa Bíblia em 2 lugares. O primeiro deles é em Mateus capítulo de número 6 e no outro evangelho, segundo Lucas, no capítulo de número 11. Eu quero ler com você Mateus capítulo de número 6. E eu vou ler pausadamente para que não dê um branco em ninguém e que você não cometa um ato falho. Diz assim a palavra do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Legal. Como eu disse para vocês, em 2 lugares da Bíblia nós encontramos essa oração de Jesus. Eu escolhi Mateus porque Mateus está mais abrangente e porque também Jesus depois contribui, amplia, coloca um pouco mais de explicações sobre esse ensino. Para que você possa começar a entender nessa introdução, eu quero mostrar para você que a oração de Jesus ela está dividida em 3 partes. A primeira delas é a introdução, com Pai Nosso que estás nos céus. Depois nós temos uma sequência de 6 petições e depois uma conclusão. Assim nós podemos dividir a oração que Jesus ensina aos seus discípulos ali. Agora, por que Jesus faz isso? Por que ele faz essa oração? Por que ele passa isso para o povo no meio daquela série de sermões que ele estava proferindo às pessoas? Na verdade, Jesus está mostrando uma estrutura nesta oração. É como se essa oração fosse um modelo a ser seguido. É uma forma, não uma fórmula mágica, não algumas palavrinhas mágicas que, se repetidas dezenas de vezes, faz com que isso ou aquilo aconteça. Não, Jesus não estava fazendo assim. O judeu sabia orar, as pessoas até tinham o hábito de querer aparecer orando nas sinagogas, orando nas esquinas, erguendo as mãos para ser visto pelas pessoas. Então, o judeu tinha o hábito de orar. As pessoas sabiam como orar. Por que os discípulos perguntaram, Jesus, ensina-nos a orar? É porque a forma como Jesus estava vivendo, falando, ensinando, era muito diferente da forma como os líderes religiosos daquele momento faziam. Os discípulos, os seguidores, olhavam para Jesus e viam, ele tem muito mais a nos oferecer do que esses líderes da religião. Ele está fazendo com que o nosso coração se aqueça com as palavras que ele traz de Deus para as nossas vidas. E então, ensina a gente a orar, Senhor, porque você tem orado e as coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo. Ensina-nos a orar. E então Jesus faz essa oração. Como eu disse, era um modelo. Eles queriam aprender uma forma simples que pudesse nos aproximar de Deus, sem que seja necessário uma decoreba, sem que seja necessário fazer ritos. Não. Jesus nos mostra algo espontâneo que deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida devocional, da nossa vida diária com Deus. Só para clarear um pouquinho, o que é uma oração, né? Uma definição aí de oração para nós. Segundo a Confissão de Fé, segundo o Catecismo Maior, oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados
e um grato reconhecimento das suas misericórdias. A oração é o nosso oferecimento, ou é o nosso posicionamento em se achegar e se colocar diante de Deus, os nossos pedidos, a nossa gratidão e o nosso perdão, pedir perdão para o Senhor. Para que para avivar a sua memória, o Catecismo Maior, juntamente com o Catecismo Menor e a Confissão de Fé de Westminster, são documentos considerados como símbolos de fé. Para todos que são da teologia calvinista, né, são símbolos de fé, sintetizam e organizam o pensamento cristão. Foi realizado no século XVII, na Assembleia de Westminster. E para nós, calvinistas, reformados, é um símbolo da nossa fé. Então, é o que esse documento traz para nós, um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do seu Espírito e com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Mas não é só fazer nossos pedidos a Deus, não é só declarar para o universo os nossos pedidos que o universo vai conspirar ao nosso favor. Eu não preciso só simplesmente fazer isso para poder ter a minha oração ouvida. Não é só ter um pensamento positivo, mentalizar algo que eu desejo, desejar o bem. É isso que é a oração? Não. Aprendemos através do Pai Nosso, dessa oração modelo, algumas coisinhas, né, algumas lições práticas para a nossa vida. Tem muitas lições, inúmeras, mas eu quero só destacar na noite de hoje, nesse momento, três liçõezinhas para a gente tirar de aplicação para as nossas vidas. E a primeira delas, que eu quero compartilhar com você, as nossas orações devem ser direcionadas a quem verdadeiramente pode nos ajudar. A Deus é que nós devemos direcionar a nossa oração. Transmitindo agora pela internet, muitas pessoas têm tido acesso a esse material, a esses conteúdos. E eu tenho louvado a Deus, porque nesse momento todo de pandemia, temos conseguido desenvolver uma nova estratégia de anunciar o amor de Deus. Então, por isso, eu estou trabalhando com esse tema e com esse ponto. As nossas orações devem ser direcionadas a Deus. Então, você que me ouve, saiba que pela Bíblia, pela orientação de Jesus, por essa oração que ele nos dá como um modelo a ser seguido, nós percebemos que Jesus coloca isso na sua introdução da oração do Pai Nosso. A quem nós devemos dirigir a nossa oração? A Deus. Só Ele é capaz de ouvir as nossas ansiedades, dores e lutas. Ele pode nos responder. Há uma frase que a gente vê muito em filmes, né? Na hora que a mocinha está em perigo, na hora que está acontecendo uma situação, alguém diz, e agora quem poderá nos defender? Aí vem o Chapolin Colorado para responder. Não tem Chapolin Colorado. Ou então começa aquela musiquinha, tanã, tananana, e o Superman aparece para resolver o problema. Isso é filme, isso é ficção, isso não é real. Na vida real, a palavra de Deus nos ensina que é no Senhor que nós podemos contar. Precisamos nos alicerçar nele. Precisamos colocar realmente a nossa confiança nele, porque é só ele que pode vir em nosso socorro. Não existe um super-herói. E Jesus estava ensinando aos discípulos, e Jesus estava com muito amor ensinando a todos aqueles que o seguiam, olha, quando vocês orarem, façam dessa maneira. Dirijam o seu pensamento, dirigem a sua mente, o seu coração para Deus. Comece assim. Pai nosso que está no céu. É para Ele. Ele se importa com você. Se importa ao ponto de ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Ele te ama. Ele não mediu esforços para que você pudesse conhecê-lo, conhecer o seu amor e a sua graça, para que você pudesse se inundar dessa graça, desse amor na sua vida. É a Ele que nós devemos dirigir a nossa oração. Continuando, as primeiras petições, as primeiras 3 petições ali,
da oração ainda apontam nesse sentido. Santificado seja o teu nome, é o primeiro pedido que Jesus está colocando nessa oração. E o que ele está dizendo com isso? Santificado seja o teu nome. Ele está mostrando, fazendo referência da nossa incapacidade de por nós mesmos adorarmos a Deus como Ele merece. De nós mesmos, pecadores como somos, com as nossas mãos impuras, santificar, exaltar, glorificar a Deus. Não, não podemos. Então Jesus pede que santificado seja o teu nome na vida de cada um de nós, homens e mulheres pecadores. Senhor, estamos manchados pelo pecado, mas nos ajuda, Pai, que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. A segunda petição: venha o teu reino. Senhor, só o Senhor que pode nos ajudar. Que o seu reino, que aquilo que faz parte dos seus valores, das suas verdades, venham sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que como pecadores não merecemos, mas pedimos que o Senhor possa estar reinando em nossos corações. E que chama ao Senhor, né? Que deve ouvir a Ele, seguir os seus ensinos, caminhar em seus passos. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Venha o teu reino, que o Senhor esteja reinando. E a terceira petição: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita, Senhor, a sua vontade em mim, em nós, o teu querer em nós. Jesus aponta para nós, todos os homens, somos incapazes de sozinhos conhecer plenamente a vontade de Deus. Não cabe a nós, em nossa cabeça, não cabe, na verdade, na nossa cabeça, tudo que Deus planejou, tudo que Deus sonhou para nós. A mente de Deus, o poder do Senhor é muito maior do que cabe nessa cabecinha. Então, Jesus ora: venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a sua vontade. Aqui na terra, como aí no céu é feita, Senhor. Aí no céu o Senhor fala, os anjos obedecem. Aqui o Senhor fala, os homens são teimosos, complicados. Então Jesus está pedindo a Deus que pelo seu Espírito tire de nós toda cegueira, toda fraqueza, toda indisposição, toda perversidade dos nossos corações, que nos faça capazes de nos submetermos à vontade de Deus em tudo, com humildade, com alegria, com zelo, com fidelidade e constância, como os anjos fazem lá no céu. Queridos, com isso a gente precisa perceber, né, com essa parte desta tão linda oração, Jesus está mostrando assim: olha, reconheça quem você é e reconheça quem Deus é. Ele é Deus. E Ele, sem você, continua. Agora, quem somos nós sem Deus? Entender quem Deus é, quem somos, e que nós dependemos dEle. E que Ele tem o melhor para nós. Por isso, cumpra-se a sua vontade. Nossas orações devem ser dirigidas a quem verdadeiramente pode e quer nos ajudar, que é Deus. Não oramos para um anjo, não oramos para uma pessoa, por melhor que ela tenha sido. Não, as nossas orações, segundo o texto de Jesus, esta oração modelo é ao Deus, ao nosso Pai, que nós precisamos dirigir a nossa oração. Segundo ponto, segunda lição aí para a gente refletir e pensar. As nossas orações devem ser feitas com sinceridade de coração. Se Deus é Deus, o que fazer, o que dizer para aquele que conhece todas as coisas? Havia uma musiquinha que a gente cantava na igreja: cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. E com isso a gente imaginava assim na cabeça, Deus do céu olhando para a gente. Sim, e é isso mesmo, imaginário. Deus do céu olhando para a gente. Mas não para nos condenar,
mas olhando para a gente com amor. E esse Deus que olha para a gente com amor, ele nos conhece, e nos conhece por inteiro. A palavra de Deus nos Salmos nos diz que antes que as palavras nos cheguem à boca, o Senhor já conhece cada uma delas. Também no Salmo diz que antes de sermos formados no ventre de nossas mães, cada um dos nossos dias, o Senhor já sabe. Cada um deles. Todas as coisas que acontecem para Deus, que vive numa outra dimensão de tempo, já aconteceu. Enquanto nós vivemos no tempo do relógio, das horas, dos minutos e segundos, das semanas, meses e anos, o tempo de Deus é diferente deste. O nosso tempo é marcado pelo movimento de rotação e translação do nosso planeta ao redor do Sol. Mas o tempo de Deus não é esse. Deus é Deus. Sempre foi e o será. O tempo dele é outro. Então ele conhece você, a mim, a toda a nossa história. Tudo isso que nós estamos passando já faz parte de algo que Deus já viu. Esse filme aí ele já assistiu. Então, se ele é onisciente, e é isso que significa, ele já saber todas as coisas, se ele é onisciente, como se apresentar diante dele? O que eu vou falar para ele que ele já não saiba? E como é que eu posso me chegar? De que jeito que eu vou falar? Que tipo de pronome eu devo usar para ele? Eu vou dizer para você. Sem fingimentos, sem interesses escusos, sem tentar manipular Deus. É assim que você deve se achegar para o Senhor, com sinceridade no seu coração, porque você reconhece quem Ele é e que Ele já sabe quem é você, que miserável que você é, que pecador que você é. Ele já sabe seus tropeços, seus vacilos, as vezes que você sabia e fraquejou. Ele conhece você. Se achegue a Ele com sinceridade. Não precisa colocar uma máscara, não precisa... Não, é simples. Se achegue a Ele. Na sequência, no versículo 6... Na sequência não, antes do versículo 9, que é a oração que nós lemos, Jesus ensina assim. É assim que eu quero que vocês façam. Encontre um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. Escolhi essa tradução para esse versículo que é conhecido de todos nós porque parece que deu um brilho a mais. É assim que eu quero que vocês façam. Quando vocês forem orar, vão para um lugar tranquilo e isolado. Desconecte das suas redes sociais. Desconecte das outras coisas que estão ao seu redor. Fique isolado, de modo que você não seja tentado a fingir, a vestir algo, a falar diferente. Antigamente, quando percebemos algumas orações na igreja, a pessoa que orava até mudava a impostação de sua voz. Amantíssimo Deus, Pai eterno. E tudo bem, era um momento e era o costume daquela época. Mas quando a gente olha para Jesus, e lembrando do que eu compartilhei na introdução, o povo estava perguntando, ensina a gente a orar, Senhor, porque a gente está percebendo que o Senhor faz diferente. Enquanto que alguns estão fazendo assim, o Senhor faz diferente. E Jesus, então, fazendo diferente, vem a ensinar com mais simplicidade ainda, dizendo, olha, falem com Deus, fiquem lá quietinhos, escondidinhos num lugar só com Deus. Assim como você tem desejo de estar próximo, do ladinho da pessoa que você ama, mesmo sem falar nada, só quero ficar encostadinho ali do lado dela. Assim também deseje estar na presença de Deus. Deseje, queira estar reservando um tempo especial só para Deus. Eu me lembro que quando eu namorava a Ana, minha esposa, eu só queria passar um tempinho com ela. E me lembro que na época
Eu tinha uma bicicleta e ela tinha aula de corte e costura. Então eu ia até a casa dela, quilômetros até a casa dela, para poder ir com ela de bicicleta até a aula de corte e costura, só para poder ficar um tempinho. E aí ela ficava na aula e depois eu voltava lá para voltar com ela da aula até a casa dela, para pelo menos mais um pouquinho ficarmos juntos. Poxa, se a gente, querendo ficar próximo da pessoa que ama, se aquieta, se acalma, só em poder caminhar do lado, só em ficar ali. Faz assim com Deus. É isso que Jesus está ensinando. Deus te conhece, sabe o que você pensa, sabe o que você precisa mesmo antes de você falar. Então, tenha prazer em estar com Ele. Criar o hábito durante o decorrer do seu dia para poder estar só com Deus, só na presença dEle. Tivemos a oportunidade de fazermos um acampamento com os nossos adolescentes e nós desenvolvemos esse tempo de devocional pela manhã. Um diário de oração, um diário da hora silenciosa, para que o adolescente pudesse ler um texto bíblico, tinha uma pequena devocional ou um estudo indutivo da palavra, para que ele pudesse pensar na aplicação daquele texto para a sua vida. E depois de um tempo sozinhos, nós nos reuníamos para compartilhar aquilo que Deus tinha falado aos seus corações. Foi uma experiência bem legal. E alguns dos adolescentes compartilharam que foi muito proveitoso para eles poder desenvolver esse tempo. Entenderam como que poderiam fazer em suas casas durante a sua semana. Querido irmão, eu quero te estimular para que você possa desenvolver um tempo de intimidade com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Durante a viração do seu dia, dê um tempo para poder falar um oizinho para Deus, para poder se aquietar. E o que o texto nos indica e sugere é: fiquem quietinhos ali, simples e honestamente, o quanto você conseguir. Às vezes, leia e fique parado. Não deixe o seu pensamento ficar divagando, mas se concentre naquele texto, se concentre naquele ensino e peça para o Senhor: fala comigo, Senhor. E se você se achegar a Deus, nós lemos, Ele se achegará de você. E aqui Jesus está tirando todo o protocolo, toda aquela formatação da religião para falar para eles: olha, entrem, fiquem quietinhos na presença de Deus. Não precisa fingir ser quem você não é, porque Ele sabe que você é um miserável. Ele sabe que você é um pecador. Ele sabe que você tenta e tantas vezes você vacila, ou mais vacila do que acerta. Ele sabe quem você é. Então, rasgue o seu coração. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece as intenções do seu coração, aquilo que está por detrás das suas palavras. E os desejos e as intenções, Ele pode alinhá-las às vontades de Deus. Seja feita a sua vontade. Alinha, Senhor, os meus desejos e os meus sonhos com aquela que é a sua verdade. Voltando ainda para as petições, nós podemos... Quarta petição. O pão... Quarta? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia. Pão nosso. Pedimos por nós, pedimos também para os nossos irmãos aquilo que é necessário. Talvez aqui Jesus está chamando a nossa atenção. Olha, muitas vezes nós pensamos lá na frente, pensamos em um monte de coisa e em outro, na sequência deste capítulo, Jesus fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as outras coisas, aquelas que te preocupam, aquelas, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai cuidar. Então, basta cada dia. O seu mal significa, olha, hoje, o que é necessário hoje? E se nós conseguíssemos ter clareza dos nossos objetivos e caminhássemos em direção a eles, a cada dia dando um passo, estaríamos a cada dia um passo mais próximo dos nossos objetivos. E mais ou menos é por aqui que o Senhor está nos ensinando. Olha, o que você precisa hoje fazer, o que você tem necessidade hoje para responder, para pagar, para resolver, ajuda-me, Senhor,
a resolver os meus problemas hoje, a não procrastinar, a não ficar sonhando com o amanhã e deixando de agir hoje, deixando de viver o hoje. E esse momento todo que nós estamos passando, Senhor, é hoje, é agora. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me dê o que eu preciso para já. Na quinta petição, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que legal. Perdoa-me, Senhor, perdoa as minhas ofensas, perdoe os meus pecados, da mesma forma que eu tenho perdoado pessoas que têm me machucado. Parece que aí Jesus está colocando e também já chamando a sua e a minha atenção a que as nossas palavras estejam alinhadas com as nossas ações. Como eu posso dizer para Deus ou querer de Deus se na hora que é a minha vez, eu não tenho feito? Ou aquele ditado que diz, o que nos define não são as nossas palavras, mas as nossas atitudes. O que nos define não são as nossas palavras, mas sim as nossas atitudes. Nós precisamos não só dizer que somos cristãos, não basta dizer, tem que ser de verdade. Tem que fazer o que ele fez, fazer cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas, escolher andar e seguir nos passos do nosso Mestre. Poxa, Jesus está confrontando isso. E na sequência do texto, no versículo 14 e 15, ele expõe um pouco mais, caso algum dos seus interlocutores não tivesse entendido, Jesus expõe um pouco mais e diz, na oração há uma conexão entre o que Deus fez e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoar os outros. Se recusa a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Texto também conhecido de todos nós, que eu só escolhi essa outra tradução porque ela dá uma ampliada. Novo brilho. Na oração, tem que ter conexão, querido, entre o que você pede de Deus e o que você faz. Tem que ter conexão entre aquilo que você canta e aquilo que você vive. Tem que ter conexão, tem que ter alinhamento entre aquilo que você diz, que crê, e aquilo que você vive. Então, nesse sentido, perdoa-nos, Senhor, assim como temos perdoado. Querido, você tem perdoado os seus irmãos? Você tem desenvolvido a sua paciência, sua longanimidade com as pessoas que te cercam? Ou você está agora mais ainda intolerante, mais ainda nervosante, incrível Hulk e etc? Perdoa-me, Senhor, como eu tenho perdoado. Então não tenho perdoado. Senhor, me ajuda então a perdoar, me ajude a mudar. Sincero, seja sincero diante de Deus, porque Ele conhece. A sexta petição que nós temos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmão, irmã, nós vamos passar por lutas nesse mundo. Nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos passar por apertos, desemprego, situação de revés, Nossa, nós vamos viver, nós vamos encarar tudo isso. Jesus disse que passaríamos por tudo isso. E aqui na oração, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Talvez Jesus esteja dizendo para você assim, olha, você consegue. Você é capaz. Deus é por você. Lute, se levante, caminhe. Ele não te deixa sozinho, ele não te deixa abater. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, voltar na glória com ele. O Senhor conhece você, seus limites, aquilo que você aguenta, e a prova que ele nos permite passar são aquelas que também ele dá a força para suportar. Tem um aprendizado para cada um. Tem algo para nós de bom no fim de tudo isso. E foi nisso que nós trabalhamos nessa outra série que passamos, não é? Tentar extrair o melhor do pior. Estamos todos nessa mesma luta. O mundo inteiro está vivendo esse momento. Então, aproveite e tire lições. Aproveite. Chega de mimimi, chega de reclamar, chega de arrancar os cabelos.
Se você tem mais cabelo para arrancar, eu nem posso fazer isso. Mas chega disso. Volte-se para Deus. Aguente, creia a oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe ter uma prova maior do que a gente pode suportar. Coríntios nos ensina isso. 1 Coríntios 10, 13. Não vem sobre nós uma prova, senão humana. Mas junto com a prova, junto com a luta, junto com o desafio, Deus provê o escape, o livramento. Nesse momento todo, os cientistas, nesse momento que nós estamos vendo os cientistas, a classe médica, está todo mundo envolvido, aí, imbuído, para poder descobrir coisas novas, de como resolver, como contornar, como mudar toda essa situação que nós estamos vivendo. Foram em momentos como este, de grandes interrogações, que surgiram as descobertas maravilhosas, que a gente conseguiu sair da zona de conforto e inventar, e fazer, e criar. É uma janela de oportunidade. Nós só precisamos entender como tirar proveito de tudo isso. Como ser livre desse mal, ou como transformar esse mal todo em um bem maior, aproveitar a oportunidade do tempo para investir em nossa casa, para investirmos em nós mesmos, para podermos nos aprimorar, para podermos fazer algo que é importante, que não dava antes, mas agora eu consigo, vai dar. Com sinceridade, irmão. Ele te conhece e sabe seus limites. Então, assuma o controle, amigão. Não se acovarde, se levante e caminhe. E eu, nesse sentido, eu já estou caminhando aí para o nosso terceiro ponto de reflexão. Na oração do Pai Nosso, nós entendemos e aprendemos que nós precisamos nos direcionar a Deus com sinceridade e com fé. Com fé. Crer que Deus é o galardoador, crer que Deus é aquele que vai nos responder, que vai nos ajudar, que vai mudar a nossa situação, crer que Ele tem poder, que Ele pode fazer o impossível acontecer, crer que Ele pode dar sabedoria, que Ele pode trazer a solução, que Ele pode mostrar o caminho. Crer, ter temor de Deus, se colocar diante dEle sabendo quem Ele é e quão pequeninos e miseráveis nós somos. Crer que Ele existe e que Ele abençoa, que Ele muda, que Ele faz. Alinhar as nossas palavras com as nossas ações. Alinhar aquilo que digo crer, aquilo que canto, com aquilo que eu faço, com aquilo que a gente vive. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus. É impossível. Hebreus nos ensina isso. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. É assim que nós precisamos nos achegar ao Senhor, com esse tipo de fé, de que Ele nos ama, de que Ele tem o melhor para nós, de que Ele vai nos recompensar. Primeiro versículo que nós mencionamos na palavra de hoje: achegai-vos a Deus e Ele se achegará. Então, vá para Ele com a expectativa de que Ele pode, porque Ele, de verdade, pode. Vá para Ele crendo na solução, colocando para Ele a sua luta, pedindo a Ele o alívio. Creia, querido, creia e se achegue a Ele desta forma. Essa tem sido a razão da sua oração? Você tem crido nisso? Que Jesus ensina para a gente. E na conclusão do Pai Nosso, na conclusão da oração, ele diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus então entende, abriu a sua oração reconhecendo a majestade e o poder de Deus que está lá no céu e conclui dizendo: Senhor, porque nós só temos o Senhor. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. É só o Senhor que pode fazer. E é por conta disso que nós nos prostramos diante do Senhor. Já escutei aquela frase assim: caldo de galinha e oração não faz mal para ninguém, então pode orar, vocês podem. Mas sim, não faz mal para ninguém, mas precisamos crer. Para fazer o bem esperado, nós precisamos ter fé. E é assim que a oração
modelo de Jesus, nos ajuda e nos estimula a nos achegarmos a Deus com fé. Com fé. Eu não consigo sozinho, Senhor. Eu preciso da tua mão segurando a minha. E se eu pudesse te dar ainda um último conselho, quero usar as palavras de Francis Spellman. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore mesmo. Coloque tudo diante de Deus. Mas não fique de braços cruzados. Trabalhe, faça como se tudo dependesse de você. Creia, querido, porque Deus acredita em você. Lute, querido, porque Deus está torcendo por você. Levante, querido, porque Deus está ali na expectativa de te ver ir além, de tirar proveito, de crescer, de sair desta melhor do que quando tudo isso começou. De fazer com que os seus relacionamentos e tudo aquilo que você tem percebido que está desalinhado possa passar por um alinhamento, por um ajuste. É o momento. Deus está nos confinando aí para que a gente possa estar buscando passar a vida limpo, repensar as coisas e nos achegarmos mais nele. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. As pessoas que seguiram Jesus perguntaram: ensina-nos, Senhor. E Jesus volta para eles e olha. O que nós aprendemos não foi uma reza, uma mandinga, um feitiço, palavrinhas mágicas para serem repetidas. Podemos sim orar o Pai Nosso. Devemos orar, mas discernindo o que isso significa. Compreendendo essa forma que Jesus coloca nesta oração para nos servir de modelo. Precisamos olhar para essa oração e termos a atitude correta. Não é uma palavrinhas mágicas, um feitiço, não. Não. Aprender que o que Jesus está ensinando é uma atitude correta. Não só no momento da oração, mas em toda a nossa caminhada, em toda a nossa vida. Devemos pedir ajuda, devemos depender e nos derramar perante o Pai que está no céu, só a Ele. 2, precisamos nos lembrar de que Deus nos conhece completamente e precisamos nos apresentar diante deles com sinceridade em nossos corações. E precisamos parar tudo e crer, ter fé de que Ele é por nós, de que Ele torce por nós e que tudo o que estamos passando, sim, Ele está conosco e segura a nossa mão. Podemos sair melhores no fim. Amém, querido? Amém? Eu espero que essas palavras possam ter feito sentido para você. E nós vamos estudar agora para frente um pouco mais sobre a oração do povo de Deus. Orações como esta de Jesus, ou a aplicação disso, né, na vida das pessoas. E eu quero te desafiar para que nessa semana você esteja potencializando esse tempo seu com Deus. A oração, como você viu lá no começo, ela é o momento em que você se derrama. Apresenta sim os seus pedidos, reconhecendo que só Ele pode te ajudar. O pastor, seus pais, seu chefe, alguém da sua família pode te dar um socorro, mas na verdade é Deus. Ele pode todas as coisas. Faça tudo o que você puder fazer, mas creia, né? E nesse sentido, e trazendo até e trocando, faça tudo o que você puder para se proteger do Covid, para guardar a sua casa e a sua família. Mas ore a Deus e peça que Ele possa estar fazendo uma mudança na sua luta, no seu problema, nas suas causas. E lembrando, perdoe-me como eu tenho perdoado. Está alinhado? Aquilo tudo que a gente canta, aquilo tudo que você tem aprendido sobre Deus, você tem vivido, tem posto em prática? Se não, Senhor, me ajude.
para que isso se torne uma verdade na minha vida. Vamos orar? Eterno e maravilhoso Deus, reconhecemos sim quão grande Tu és, todo o poder que o Senhor tem em Sua mão. E Pai, somos tão pequenininhos e miseráveis. Pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes erramos, tantas vezes cantamos, ouvimos a Sua palavra, sabemos o que o Senhor quer, mas não temos cumprido isso em nossas vidas. Perdão, Senhor, que seja feita a Sua vontade em nossas vidas, como ela é feita aí no céu, sem questionamento. Que nós estejamos nos sujeitando, nos submetendo a Ti, Senhor, de vontade própria. Nos ajuda em nossas lutas, o pão nosso de cada dia, Senhor, nos ajuda a encarar cada dia, um leão por dia, Pai, nos ajuda a resolver. E são enormes esses desafios e essas lutas desse momento. Sente o coração do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo, ó Pai, e que de repente tem se sentido fraco, tem se sentido impotente diante da sua luta. O Senhor conhece e eu te peço, segura forte nas suas mãos, ó Pai. Dá-lhes o pão, a força para encarar todo dia os seus desafios. Ajude a mim e aos meus irmãos, ó Pai, a compreendermos e alinharmos a nossa vida naquela que é a Tua vontade para cada um de nós. Nos ajuda, Pai, porque reconhecemos que só Tu és. Só o Senhor pode. E se o Senhor agir, tudo será transformado. Abençoe a mim e aos meus irmãos para que possamos olhar e sentir realmente Teu poder, Pai. Colocar e confiar que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Age em nós, age nas nossas vidas e no nosso ser, Pai, para que a gente possa caminhar mais seguros da Sua presença nesta luta que cada um de nós está enfrentando nesse momento. Que o nosso mundo todo está enfrentando nesse momento, Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?